E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Hoje, sexta-feira, às 18 horas, é o nosso encontro marcado aqui no YouTube. Distribui o nosso vídeo para todo mundo que você conhece. É muito importante. Hoje nós vamos falar por que nós somos criacionistas. Por que a gente acredita que o mundo foi feito por Deus? Mas se você não acredita, não tem problema. Fica com a gente aqui para a gente ter um diálogo. Você escreve aqui embaixo depois. E a gente vai falar por que a gente é criacionista. Mas se você acredita na teoria do Big Bang, sem problema. Acredita na evolução do homem, sem problema. Mas fica com a gente aqui para a gente bater um papo. Eu vou começar te contando uma história, e é uma história que não é real, é uma história que eu peguei para uma ilustração do que a gente vai falar. Eu vou falar para você da história de uma padaria. Essa padaria ela era bem de madrugada, início das atividades do dia, e chegou o padeiro e o confeiteiro para trabalhar, os dois chegaram e colocaram os fornos para aquecer. E tá todo mundo lá conversando, de repente houve uma grande explosão. Uma explosão mas muito grande, muito grande. Todo mundo se assustou, mas ninguém se machucou. E dessa explosão, para surpresa do padeiro e do confeiteiro, nasceram vários pães. Então nasceu pães franceses, pães de banha, pão de queijo, todos os tipos de pães nasceram dessa grande explosão. E para o confeiteiro, a surpresa para ele foi que nasceram bolos de noiva, bolos de cenoura com chocolate em cima, todo tipo de coisa gostosa, sonhos. E todas as coisas que ele ia fazer nasceu dessa explosão. E eles ficaram admirados. Poxa vida, de uma explosão nasceu tudo isso? E você já entendeu o que eu estou querendo dizer com isso? Na teoria do Big Bang, que a ciência estima 14 bilhões de anos atrás, houve uma grande explosão na nossa Terra e dessa explosão se organizou algumas coisas que eles nem dizem que é o que a gente vê hoje. Mas houve uma organização. E o vídeo de hoje, a ideia nossa é bater um papo com você para te mostrar que tudo que existe aqui no nosso mundo teve um projeto. Alguém projetou. Então a gente vai falar de algumas coisas aqui para você sobre a criação que não dá para ser obra do acaso. Não dá para não ter uma pessoa ou alguém que fez um projeto. Então eu vou pedir para você assistir um vídeo agora que vai mostrar o universo com uma narração que está na Bíblia. Então presta atenção nesse vídeo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis.
Percebeu como existe uma complexidade em tudo isso que você assistiu? E os textos bíblicos, eles mostram pra gente que houve um propósito do Criador. Mas a gente vai além. Nós vamos pegar os dados da ciência para mostrar que houve propósito nessa criação. A gente vai começar falando da rotação da Terra. A Simone vai ler ali pra gente a velocidade de rotação da Terra. Escuta só. A Terra demora 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 décimos para dar a volta completa, dando origem ao dia e à noite. Olha só como tem projeto. Eu vou pegar essa Terra aqui, ó. Essa Terra. Se a Terra girasse mais lento, o Sol está pegando aqui na Terra. Ela girasse mais lento, mais devagar o Sol pegando, os dias ficariam mais extensos. Nós teríamos dias de 36 horas, dia de 40 horas. Isso mexeria diretamente nos dias, meses, anos, eras. Tudo seria mudado pela velocidade da rotação da Terra. Lembra que o Sol está parado, a Terra está rodando aqui, ó. Tudo bem? Então, se eu tivesse um movimento mais lento de rotação da Terra, isso aqui mudaria. Só que se a Terra girasse mais rápido, olha que engraçado isso. Teria várias influências em nós, porque os dias ficariam mais curtos, isso afetaria diretamente no nosso sono, quantidade de sono. Você precisa de uma quantidade de sono exata para descansar. Então, o seu sono ficaria comprometido, a reprodução animal ficaria comprometido e muitas outras coisas. Até os ventos mudariam na superfície da Terra. Então é importante a gente pensar o seguinte, teve um desígnio. A Simone vai ler a segunda parte, que é a translação da Terra. Vou te explicar o que é translação. Vamos lá. A Terra demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos para dar a volta no Sol, dando origem aos meses e os anos. Olha só, vou pegar nossa Terra de novo, ok? A gente falou de rotação, que é esse movimento. A translação, o Sol está aqui e a Terra faz isso em volta no Sol. Um movimento completo, tá? E vai lá, olha, esse é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Esse movimento, desde que o mundo foi criado, ele é igual. Ele passa sempre no mesmo lugar. Essa órbita da Terra em volta do Sol é sempre a mesma. É sempre na mesma velocidade e isso vai dar origem aos anos. Então ele dá a volta e me dá origem aos anos. Mas olha que curioso, se a Terra passasse mais próximo do Sol do que ela está programada por alguém que programou de passar, todos nós morreríamos queimados. Todos nós. Porque o calor na Terra, você imagina, o Sol está aqui, ela é programada para passar aqui, ela passa aqui. Morreríamos queimados. Mas se ela passasse longe, não teria luz do Sol o suficiente para aquecer a Terra. Nós morreríamos congelados. E você vai me dizer que isso não teve um propósito na criação? Que não teve alguém que pensou nisso? A gente quer, não vou chamar de Deus. Eu chamo de Deus. Porque para mim é mais fácil acreditar que foi Deus que criou do que acreditar numa coisa que é uma explosão, organização, explosão da padaria, virou bolo. Então para mim é muito complicado pensar diferente. A Simone vai ler o próximo tópico para a gente. Os ventos. Os ventos, eu vou te explicar como funciona. Vou fazer na mão aqui, tá ok? O vento funciona assim, ó. Aqui é uma parte onde tem bastante pressão de ar. E aqui tem pouca pressão de ar. O vento sopra de um lugar onde tem muita pressão de ar para um lugar que tem pouca pressão de ar. Olha, ele faz assim, ó. Isso é o vento, ó. Entendeu? O vento é isso. Então, ele, num sistema de alta pressão, conversa com o meteorologista, ele vai te explicar isso. Ele sopra para um lugar que tem menos pressão. Mas olha que engraçado, tem mais coisa no nosso globo. Paramos a nossa rotação. Vou achar o Brasil aqui. O Brasil está aqui, ó. Você não está vendo, mas ele está aqui. Está pegando o raio do Sol numa determinada região do Brasil e está aquecendo. O que acontece com o ar quente? O ar quente sobe. Quando o ar quente sobe, o que acontece? Tira a pressão.
Aí o ar frio vem e sopra da onde ele está para esse lugar onde o ar quente subiu. Estou colocando um desenho para você. Então olha só, o ar quente sobe, aí o ar frio vem e ocupa esse lugar. Aí aqui fica com uma expressão. Aí ele faz o sistema contrário. Isso é o sistema dos ventos. Você vai me dizer que não teve um propósito da criação dos ventos? Teve. Se não tivesse os ventos, nós ficaríamos muito quentes, porque já esteve no... Você já esteve num lugar onde tem aquela brisinha, né, amor? Uma brisinha, aquele arzinho gostoso. Ai, que bom que tem esse vento. Em contrapartida, se você estiver num lugar quente e sem vento, meu pai do céu, só pela misericórdia de Deus, porque é quente. Então, o vento funciona assim. Teve propósito. Simone vai continuar para a gente. Terra e Lua. A distância da Terra à Lua é de aproximadamente 384.400 quilômetros. A Lua, ela interfere diretamente na nossa gravidade. Tanto que quando nós temos oscilação da Lua, as variações da Lua, né, ela influencia na maré, ela influencia em várias coisas que estão ligadas à nossa atmosfera. Então, se a gente tivesse a Lua numa outra posição, o nosso oceano não seria retido pela ação da atmosfera. Então a gente tem que entender que tudo isso que acontece teve propósito. A gente só falou da Lua, que é o nosso satélite, mas se você pensar o que são todas as estrelas que estão penduradas, o que nós enxergamos, porque a gente está falando de coisas que a gente enxerga, a gente não está falando das outras galáxias, nós estamos falando somente do que a gente enxerga, mas está tudo lá. Todas as noites você olha para cima, quando não tem nuvem, as estrelas estão lá no mesmo lugar. Isso teve um propósito, alguém criou. Nós nem falamos ainda do ser humano, mas alguém criou. A gente vai falar do ser humano daqui a pouquinho. Pode continuar, por favor. Composição da atmosfera: 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio, outros gases. 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e outros gases 1% quer dizer o seguinte: você não respira 100% de oxigênio. Quando você vai lá no hospital e fala, tem que dar oxigênio, não é oxigênio puro. É esta composição que foi feita por Deus com propósito de 78% de nitrogênio. Somente 21% do que você respira é oxigênio. E aí, quando a gente vê o desequilíbrio, é porque a gente está tendo muitos outros gases entrando na nossa atmosfera. Mas essa é a composição necessária. Qualquer coisa diferente disso, nós morreríamos. O ser humano morreria. E eu vou falar um pouquinho do ser humano. Se a gente pensar na complexidade que é o ser humano, vamos falar um pouquinho da nossa estrutura. A gente é um ser pensante, nós temos um cérebro. Esse cérebro é o melhor computador que existe no universo. É o melhor, pelo menos que nós conhecemos. Ele é capaz de fazer raciocínios que nenhuma máquina faz. Nosso cérebro. Nós temos braços colocados no lugar certo. Esses braços servem para pegar as coisas para a gente comer. Nós temos uma coluna, uma espinha dorsal, nós temos nervos, tudo no lugar certo, estômago, intestino no lugar certo, pernas. A gente anda porque Deus criou de uma forma que, para que a gente andasse, nós temos que fazer um desequilíbrio para frente e a gente caminha. Tudo perfeito. O pé está no lugar certo, o pé não está na mão, o pé está no pé, a orelha está no lugar certo. Deus criou cada parte sua e cada parte minha, no lugar certo. Tudo certinho. Deus fez a reprodução do homem da forma mais legal que existe. Nós podemos nos reproduzir e ainda sentimos prazer para isso. A gente pode reproduzir um outro ser igual a gente. Olha só, tem um projeto. A criação do homem tem um projeto. Você imaginar que um nervo sai da minha coluna e vem na ponta do meu dedo, e se eu colocar esse dedo perto do fogo, eu tiro o dedo rapidamente, porque eu tenho uma coisa chamada arco reflexo, que a dor nem chegou no meu cérebro, mas eu já tirei. Tudo isso tem planejamento. O seu sistema digestório
tem planejamento. O seu sistema respiratório tem planejamento. Você é a maior prova que você foi criado. Você não veio do macaco. Você não nasceu de um ancestral que era um macaco. Você foi criado por um ser que é Deus. Você tem propósito em você. E todas as vezes que a gente mexe no que Deus criou, seja comendo errado, e a gente passa a desequilibrar o nosso organismo porque nós estamos cometendo um erro, a gente sofre. E na natureza também. Toda vez que a gente interfere no ciclo das plantas, no ciclo atmosférico, seja jogando poluição, a gente interfere no que Deus criou, que é harmonioso. Cadeia alimentar, tudo certo. Todo mundo come todo mundo. O bichinho que come o outro, come o outro, come o outro, todo mundo. Aí vai para a terra, vira adubo. Olha que é muito complexo. Não dá para você acreditar que isso veio por acaso, que você veio do macaco. Então nós estamos falando do Big Bang? Sim, 14 bilhões de anos. Mas a gente também está falando da evolução das espécies. E aí eu vou falar para você que o diabo, ele tenta te confundir, porque ele vai misturar a verdade com mentira. Eu falo, não, mas é evolução, mas é que o primeiro ser foi criado por Deus, mas evoluiu para ser o homem. Mas para quê? Por que Deus ia criar um ser para evoluir para ser o homem? Por que já não criou o homem? E eu e você, nós nunca vimos um macaco virar homem. E não vamos ver. Porque isso não é natural. E isso não é real. O que é real é Deus ter criado você, ter criado a mim. E como diz a palavra, macho e fêmea os criou. É isso que é o natural. Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança dele. Porque nós somos criacionistas. A Simone vai continuar lendo para a gente. Assinatura de Deus na criação. Agora a gente vai fazer uma brincadeira. A brincadeira eu não memorizei muito, mas eu sei algumas coisas de assinatura de Deus. A gente fala de assinatura de Deus porque a gente divide a criação de Deus. Muitas coisas estão em 3 coisas. Então eu vou falar alguma coisa, a Simone fala outra e vai ter uma hora que ela vai ganhar de mim porque ela está lendo lá, eu não. Eu vou falar a primeira coisa, eu vou falar que o homem foi criado corpo, alma e espírito. E ela fala? Ovo, gema, clara e casca. Eu vou falar Pai, Filho e Espírito Santo. Estado da água, sólido, líquido e gasoso. E por aí vai, vou pedir para ela continuar lendo pra gente, vai lá. Prótons, elétrons e nêutrons. Dia, manhã, tarde e noite. A célula, membrana, plasma, citoplasma e núcleo. Terra, crosta, manto e núcleo. E por aí vai. Então a gente vê que teve uma assinatura de Deus. E quando a gente olha para a natureza e a gente vê a beleza de um beija-flor bebendo lá tomando a aguinha dele, ou indo lá na florzinha lá, um beija-flor, quando você vê um passarinho, quando você vê um ser humano, quando você vê que teve propósito, teve um planejamento, não foi, você não é obra do acaso. E por isso que o diabo quer te destruir. Porque você é a coisa mais bela que Deus criou nessa terra. A melhor coisa que Deus coroou a criação com o homem. Mas nós pecamos, a gente errou. A gente lá no passado, estou falando através de Adão, lembrando que eu sou criacionista e eu acredito na criação de um homem e de uma mulher. Os primeiros, Adão e Eva, um casal perfeito. Eles optaram, eles quiseram viver sem Deus. Eles quiseram ser igual a Deus. E por isso que eu e você nós sofremos hoje. Mas tem uma forma de reverter isso? Tem. A gente tem falado em todos os nossos vídeos. É como? É restabelecendo a minha ligação com Deus através de Jesus. Então quando eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz, sacrifício de morte e ressurreição, eu crio esse elo novamente. E a criação volta a ficar harmoniosa. Ah, mas você está dizendo que você não vai mais sofrer? Não, não foi isso que eu disse. Porque a gente espera a vida eterna. Simone vai continuar para a gente, o finalzinho. Não houve Big Bang nem evolução. Nós vamos para a conclusão. E a conclusão é a seguinte: Deus criou tudo. Tudo teve um projeto. Tudo teve um projeto. E eu vou te dar um exemplo. Se você pegar hoje um quarto na sua casa e fechar esse quarto e voltar daqui 10 anos, esse quarto não vai ter evoluído nada.
esse quarto vai estar totalmente destruído. Porque nada se organiza, nada. Tudo se deteriora, tudo. Você já nasceu contando os dias para sua morte. Eu também. Então nada se organiza. E quem criou tudo foi Deus. É simples assim. A gente não tem que tentar criar outras histórias que são mais difíceis de acreditar do que acreditar que Deus criou as coisas que estão aqui na Terra com a gente. Tudo foi criado por Deus. A Simone vai ler o último versículo que estava lá no início da nossa narração. Escuta só. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 19, 1. Quando você tiver dúvida de quem criou tudo isso aqui, olha para o céu. Olha para o céu e para o firmamento é o céu. Olha lá as estrelas, o sol, a lua. Olha tudo que está na sua volta. E você vai ver que é impossível você não acreditar que houve alguém que planejou. Talvez seja difícil de você, se você é ateu, se você é evolucionista, se você acredita no Big Bang, de dizer, foi Deus. Mas também não tem problema. Qual é o problema de mudarmos de ideia? Nenhum. Porque foi Deus, e Deus quer ouvir isso de mim e de você. Ele quer que a gente olhe para as coisas e admita, isso aqui foi Deus que criou. Isso aqui foi Deus que criou. E veja a beleza nisso. Nosso vídeo é esse, é um vídeo bem legal. Eu gostei muito de produzir esse vídeo. E agora sim eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, para você ativar as notificações, para que você distribua o nosso vídeo para todo mundo que você conhece. E a gente se vê na sexta-feira que vem às 18 horas aqui, ok? É o nosso encontro marcado. Tem um monte de vídeo que a gente está colocando e a gente quer que você seja abençoado. Palavra crente também. Abençoado quer dizer que você tenha felicidade, prosperidade, que Deus venha com a bênção dele e coloque sobre a sua vida. Ok? Beijão. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.